Ô, meus amigos aqui de São Paulo, do Brasil, do mundo todo, nós estamos agora presentes em não sei quantos países com tradução simultânea, 19 nações. E nós estamos aqui falando a respeito de Jesus de Nazaré, mas não de religião, tem nada a ver com religião. Nós temos a ver com aquela promessa que Deus tem feito para nós. Ele prometeu que nunca nos deixaria e jamais nos abandonaria. E ele declarou no Salmo 100, versículo 2, a maneira como nós devemos buscar a Ele. Buscar Deus é servi-lo, é colocá-lo em ação em nosso favor. E como é que nós devemos fazer? Com alegria e com canto. Apresentamos a Ele com um ambiente alegre, feliz. E aí o que Ele faz? Ele cumpre as promessas dele, honra aquilo que prometeu. E sem sombra de dúvida, o nosso Deus tem coisa grande para fazer na nossa vida no dia de hoje. O povo está muito tímido, muito envergonhado de dar testemunho. É incrível como as pessoas recebem bênção e gente até que tem um testemunho grande, mas não conta na hora, fica meio acanhado. Aí o que pode fazer, né? A gente continua fazendo a obra de Deus. Eu, na verdade, eu gosto muito mesmo do Rio de Janeiro para cima. Do Rio para baixo é um povo mais frio, assim, para dar testemunho. Aqui em São Paulo não é tanto, não. Mas tem estado por sul aí que tem um pessoal que os pais falavam alemão, o pessoalzinho seguro para falar, para dar testemunho, meio gelado assim. Mas nós não devemos ser desse jeito. Se Deus não fez, não fez. Se fez, fez. E a alegria tem que estar no nosso coração. Uma vez eu falei até com um casal, um pai, aliás, e o marido e a mulher. Eu estava pregando numa certa igreja. Aí terminei, fui para o escritório, saía na rua, subia. Aí disse, missionário, tem um senhor aí que quer contar para o senhor o que aconteceu com a filha dele. Falei, então traz aqui. Aí foi ela, foi o marido e foi a esposa, foi a moça, o pai e o marido dela. E chegaram os três lá. Eu falei assim, o que houve? Toda alegre assim. Não, eu quero contar uma grande bênção que a minha filha recebeu. Qual foi? Ela teve um derrame, missionário, não fazia mais nada, nem andar sequer sozinha ela conseguia. E nós viemos aqui na reunião e ela foi curada agora. Foi assim, quem é ela? Essa aqui. A senhora estava assim? Conta para mim, o que você não podia fazer? O braço. Como é que o braço da senhora era? Esse lado aqui, como é que era? Só assim, o braço. E a perna? Também não dobrava, não. E para andar só se alguém me segurasse do outro lado assim, porque eu não tinha força para poder andar. Eu falei, Deus curou agora, curou. E o marido? Você está feliz? Estou. Eu falei só, vocês me desculpem, isso é até uma coisa ensaiada. Porque se eu fosse curado, ou a minha mulher fosse curada, ou o meu filho fosse curado, eu estava dando pulo aqui de alegria. Vocês estão falando com uma frieza tão grande. Mas curou sim. Eu falei, tá bom, já ouvi, então vocês podem descer, Deus abençoe vocês. Não deu nem para esticar a conversa. Como se você tivesse um foguinho, ele está jogando água ali, o foguinho vai apagar. Ele vai com o borifador, vai e borifa de novo ali. Foi desce que eu tenho outra reunião para fazer agora, eu tenho que ficar bem alegre aqui em nome de Jesus. Aí eles foram embora. Conta o que Jesus fez para você. Seja testemunha de Jesus e você pode ter certeza, maiores bênçãos virão para a sua vida. Eu estou começando esses dias, já que eu estou terminando, né? O próximo programa eu termino uma série sobre duas palavras que Josué falou. Quem foi Josué, missionário? O sucessor de Moisés. Ele pegou Israel antes do Jordão, fez Israel atravessar, porque Moisés morreu, por ordem de Deus que ele fez isso. Aí o Israel tomou toda a Canaã e ali foi implantado, cumpriu-se uma promessa que Deus fez a Abraão, 430 anos antes. Ele disse, Abraão, percorre essa terra aqui, no seu comprimento, na sua largura. Onde você for, eu dou para você. Aí o Abraão percorreu, a pé naquela época. Ali moravam os amorreus, jebuseus, efeus. O Abraão entrou no meio dele, foi até o final,
foi até lá e foi cá, então era deles a terra. E Deus então deu para ele. Josué estava velhinho agora, estava com 110 anos quando ele morreu. E estava nos dias. No versículo anterior ele fala que estava no dia. O versículo anterior é o capítulo 23, versículo 14, que diz assim: eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. Reuniu todo Israel ali, as autoridades, os chefes de famílias, vê aquela multidão e disse: olha, hoje eu vou para o caminho de toda a terra, eu vou partir. Aí ele diz assim: e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Tudo que ele prometeu ele cumpriu. Todos vós sobrevieram, todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Pega essa palavra para você. Quando você estiver orando, Deus, se não caiu no passado, não caiu hoje. O Senhor honrou no passado tudo que o Senhor prometeu. Honra hoje tudo que o Senhor prometeu. Porque Deus, a promessa de Deus, ela nunca será de maneira nenhuma alterada ou negada. Deus vai cumprir. Aí no capítulo 24, o Josué fala assim, Josué 24, 14: agora, pois, temei ao Senhor, respeitai o Senhor. Falou com você algo, meu irmão, aquilo ali é o melhor do melhor do melhor para a sua vida. Tudo que você conseguir fora de Deus, ainda que seja o melhor dos homens, é muito inferior ao que Deus iria fazer na sua vida. Então ele diz assim: temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Essas duas palavras eu tenho explicado aqui, principalmente sinceridade. A palavra no hebraico muitas vezes é traduzida por perfeição. E quando é que ela foi traduzida? Com Abraão. Vamos para Gênesis 17, que eu quero chegar numa matéria nova aqui hoje. Gênesis 17, versículo 1 diz assim: sendo, pois, Abrão, ainda não tinha mudado o nome, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Esse perfeito e ser sincero é a mesma palavra. Tem hora que é por perfeito, sincero, e tem outras traduções. Por exemplo, no Salmo de número 37, o rei Davi, que escreveu esse Salmo, no versículo 18, ele fala o seguinte. Vamos ao Salmo 37, o versículo é o 18. O Davi aqui usa outra palavra para dizer, versículo 18 e 19: o Senhor conhece os dias dos retos. Esse retos aqui também é os sinceros, aqueles que não fazem curva. Não é. Não tem esse negócio de quebrar galho de quem quer pessoa, não. Aí o Senhor conhece os dias dos retos, que conhece significa vai cumprir. E o que não é reto, não vai cumprir. Na hora dessa acontece algo aí, ele vai embora mais cedo. E quantos têm ido? E a sua herança permanecerá para sempre. Se eu não for reto, não for uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa perfeita naquilo que Deus me deu como missão, ainda que eu como homem não seja, mas eu tenho que me esforçar, e Ele faz com que eu consiga fazer a coisa como Ele quer, aí é perfeição. Se eu for essa pessoa, a minha herança vai permanecer para sempre. Quer dizer, vou deixar uma herança para os meus descendentes, e eles vão deixar para os descendentes deles. Mas se eu não for reto, a herança, estou falando espiritual, não estou falando material. Você pode não ter nada para deixar, a não ser 2 panelas, uma frigideira e 2 copos e um garfo e colher. Pega até emprestado. Você vai deixar uma herança moral, espiritual, que é a mais importante. Eles não vão ser bandidos, eles não vão se perder, eles não vão perder a ida para o céu, eles vão passar a eternidade com o Senhor lá. Então a herança nossa permanece para sempre. Não serão envergonhados. Olha que coisa bonita. Nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. É isso que Deus está falando para mim e para você. Amigo, vamos ser sinceros, vamos temer a Deus, vamos servir com sinceridade e verdade. O que é verdade? Jesus disse na oração dele ao Pai, João 17,
Pai, a tua palavra é a verdade. Então você, sendo uma pessoa da palavra de Deus, onde você for, leva a palavra de Deus. Voltando ao Abraão, Abraão, anda em minha presença. Quer andar na presença de Deus, já temos isso aqui, é andar com a palavra, com aquela promessa que Deus fez você entender na Bíblia, que alegrou o seu coração. Aquela promessa tem o sim de Deus. Você clama essa promessa e você vai ser abençoado. A sua empresa não está bem, clama a promessa. Seu casamento não está bem, clame a promessa. A saúde não está bem, clame a promessa. Da sua família não está bem, clame a promessa. Meu irmão, seja sincero que você vai conseguir em nome de Jesus. É com sinceridade e com a verdade. Você vai conseguir e Deus vai cumprir em nome de Cristo. Amém?